Beleza? E aí, gente? Boa tarde. Vamos dar prosseguimento aqui. Conseguimos acelerar bastante pela manhã, né? Cumprimos aí o nosso cronograma que a gente estava previsto com aquele atraso, né? Então, de manhã nós fechamos. Então, a gente vai fechar aqui algumas questões de balanço patrimonial, tá? Lembrando que falta uma questão que eu estou devendo para vocês, a gente volta lá. Acho que é da aula 5 ainda. Aí depois me digam direitinho qual é. Ó, então vamos lá. Para fins de levantamento do balanço patrimonial e outras demonstrações financeiras, o exercício social deve ter a duração de 1 ano, mas na constituição da entidade e quando de alterações estatutárias, a duração do exercício poderá ser diferente. Falamos sobre isso logo nas primeiras aulas. Ou seja, o exercício social tem que ter a duração de 1 ano. Entretanto, em algumas situações específicas, eu posso ter o exercício social com duração diversa. Lembra que nós falamos sobre isso logo nas primeiras aulas? É porque esse assunto tem... Oi? Na passada, né? Então a questão está certa ou errada? Está certa, né? Ou seja, normalmente é 1 ano. Quando eu constituo a empresa, eu posso fazer por menos de 1 ano. Tá? E, em caso de alteração estatutária, eu posso fazer mais de 1 ano esse social. Então, somente nessas situações. Então, a questão está certa. Tá? Aí, ó, esqueminha que nós fizemos hoje pela manhã de estoques. Em relação ao critério de avaliação de estoques, por realizar uma média entre os preços de aquisição mais antigos e os mais novos, o método da média ponderada móvel, invariavelmente... Quando ele fala invariavelmente, isso significa o quê? Oi? Não, na verdade, invariavelmente, que não varia, é sempre da mesma forma, né? Ou seja, a média ponderada móvel sempre apontará um custo de mercadoria vendida mais alto do que o PEPs. Falamos sobre isso hoje, eu comentei sobre essa questão. Essa questão é da Cefaz Ceará desse ano, tá? Ou seja, está falando o seguinte, a média ponderada sempre vai apontar um custo de mercadoria vendida mais alto do que o PEPs. Certo ou errado? Depende se é deflação ou inflação, ok? Se for inflação, a média é mais alta do que o PEPs. Se for deflação, é mais baixa. Aí você tem que ter... Exatamente. Então... Isso. Ou, imaginando que não há nem deflação nem inflação, são iguais. Né? Tem essa possibilidade, né? Então ela está errada por diversos motivos. Tudo bem para vocês? Beleza? Show de bola. Se em determinada empresa o prazo entre a aquisição de ativos para a produção e sua transformação em caixa ou equivalente for superior ao exercício social, isso significa o quê que nós falamos? O prazo entre a aquisição de ativos e sua transformação em caixa. Ciclo operacional. Lembra? Beleza? Ciclo operacional é o tempo que a empresa demora para vender e para receber. Beleza? Então, ou seja, se este prazo for superior ao exercício social, a classificação do ativo circulante terá como base o exercício social. Certo ou errado? Se o ciclo operacional for maior do que o exercício social, vale o ciclo operacional para fins de circulante. Beleza? Então essa questão está errada. De manhã. É interpretação, né? Ó, Cefaz Espírito Santo, tá? Em 2 de dezembro de X0, a sociedade empresária ZZ adquiriu computadores para serem utilizados por seus colaboradores com a intenção de usá-los por 3 anos. Então, ou seja, comprei computador para uso da empresa por 3 anos. Que tipo de ativo é esse? Imobilizado. Ou seja, é um bem tangível de uso na atividade fim da empresa que está sendo utilizado por mais de 1 ano. Então, reúne todas as características de um imobilizado. Todos concordam em relação a isso? Tá? Então, de cara aqui, eu já descarto a A e a B, né? Bom, além disso, a entidade comprou peças de reposição,
com a intenção de utilizá-las no mesmo período de vida útil dos computadores. Nós falamos sobre isso também. Também é imobilizado. Nós falamos que peças, sobressalentes, ferramentas que também sejam utilizados por mais de um período e que sejam tangíveis, também se classificam como imobilizados. Porque elas têm as mesmas características, né? A peça, a ferramenta, ela é tangível. Vai ser usada para atividade fim, para consertar um computador, se for o caso. E for usada por mais também de um ano, também é ativo imobilizado. Oi? Foi em relação à depreciação, não foi não? Ou seja, o custo relevante, né? Então é em relação à depreciação. Isso. Se a peça fosse para revenda, seria estoque. Tá? São peças que a empresa usa para utilizar para fazer a manutenção dos seus imobilizados. Se ela é tangível, será utilizada na atividade de fim e tem 3 anos de duração, imobilizado também. Então, você faz Espírito Santo essa prova aqui. Ó. Ativos realizáveis a longo prazo. Ou eu vou receber no longo prazo, ou eu tenho um direito que eu vou consumir no longo prazo. Mão de obra não. Mão de obra não. Tá? Na verdade, mão de obra é despesas com salários, né? São coisas diferentes. Ou seja, isso, valores realizáveis a longo prazo. Ou seja, eu vou receber no longo prazo ou eu tenho um direito que será consumido no longo prazo. Beleza? Questão que eu adaptei, que eu falei que eu não gostei, que a FGV nos trouxe, tá? Então, uma leve adaptação aqui. Também da Cefaz Espírito Santo. Uma entidade que presta serviço de consultoria apresentava os seguintes saldos em seu ativo. Disponibilidade de R$50 mil, empréstimo concedido a sócio da entidade com pagamento em 3 meses, 20 mil, automóveis utilizados no negócio, depreciação acumulada do automóvel, seguro antecipado dos automóveis com vigência de 2 anos. Reparem que a transação, aliás, esses saldos são relativos a 31/12, né, de X0. Assinale a opção que indica o valor do ativo realizável a longo prazo em 31/12 de X0. Ou seja, ele não quer do próximo ciclo, ele quer daquele exercício. Não, ele quer saber o ativo realizável a longo prazo. É o que ultrapassa o exercício seguinte. Essa tem uma pegadinha muito interessante. Eu fiz só uma adaptação aqui porque ela não estava muito bem formulada. Ó, disponibilidade é o quê? Ativo circulante. Então, não posso considerar como tal. Empréstimo concedido a sócio, por mais que sejam 3 meses. Transação com parte relacionada. Falamos sobre isso. Não é isso não. Questão seguinte. Qualquer transação com parte relacionada, se não for operação usual, está na matéria de vocês, é realizável a longo prazo por prudência. Lembra falando sobre isso? Com certeza. Tá? Então, ou seja, transações com partes relacionadas, mesmo que seja de curto prazo, são classificadas no realizável a longo prazo por conservadorismo, a não ser que essa transação seja usual. Aí você, o que é usual? Seja corriqueira. Beleza? Então, esse cara é realizável a longo prazo. Primeiro item é esse. Por isso que eu falo que essa questão foi interessante. Faltou só uma melhora no enunciado, né, que a gente fez aqui para melhorar a situação. Oi? Eu tô na terceira bolinha agora. Automóveis utilizados no negócio. Que tipo de ativo é esse?
imobilizado. Então, não faz parte do realizável a longo prazo. Depreciação do automóvel vai fazer parte também do imobilizado, só que reduzindo o seu saldo, ok? Outra pegadinha. Seguro antecipado dos automóveis com vigência de 2 anos, R$ 24.000. E aí? Entra ou não entra? Oi? Então, reparem aí que o saldo está em 31 de dezembro. Então, curto prazo só pode ir até 31 de dezembro do ano seguinte. Se a vigência são 2 anos, metade desse valor vai ser realizável a longo prazo. Certo? Porque nós falamos o quê? Curto prazo e longo prazo. Até o final do exercício social seguinte. Se eu estou me referindo a 31 de dezembro de X0, curto prazo vai até 31 de dezembro de X1. Então, corri 2 meses. Como os seguros são de 24, os outros 12 são o quê? Longo prazo. Então, mais uma pegadinha aí na questão. Então, ou seja, realizável a longo prazo, empréstimo concedido a sócio, mesmo que seja de curto prazo, ok? Transação com partes relacionadas e R$ 12.000 do seguro que vai vencer no longo prazo. Então, mas se reparem aqui, ó, que em 31/12 eu tenho este saldo aqui. É o saldo. Entendeu? Ele já pode ter consumido bastante coisa, mas o saldo dele é aquele. Entendeu? Tá? Então, ou seja, R$ 20.000 por ser transação com parte relacionada e R$ 12.000 de longo prazo aqui. Então, o montante aqui é de R$ 32.000. Beleza? Porque os R$ 12.000 primeiros são curto prazo. Só os posteriores que são longo prazo. Beleza aqui, gente? Todos concordam? Beleza? Então, ó, Cefaz Espírito Santo, caiu esse ano essa questão, tá? Sim. Oi? Não, eu adaptei o enunciado. O enunciado não estava muito bem escrito, mas as informações eram quase essas aqui. Considerando as normas de contabilidade aplicáveis às demonstrações financeiras, julgue item a seguir. As ações de tesouraria, que representam as ações de uma companhia adquiridas pela própria sociedade, devem ser registradas no patrimônio líquido em conta devedora, reduzindo-se assim o valor do capital. Certo ou errado? Perfeito. Se eu compro ações da minha empresa, reduzo o meu PL para reduzir um PL natureza devedora. Qual o lançamento contábil dessa operação? Ah, mas você já sabe de uma perna, né? Débito em ações em tesouraria. E o crédito? Banco ou caixa, porque a empresa está pagando. Ok para vocês? Tá? 7ª, a conta ajustes de avaliação patrimonial pertence ao patrimônio líquido e destina-se a registrar no balanço patrimonial aumentos e reduções de valor de elementos de ativo e passivo que estejam sujeitos à avaliação a valor justo. Né? Aqui ele só discorre mais um pouquinho, mas está certa a questão, por determinação legal ou regulamentação específica, enquanto tais variações não puderem ser reconhecidas no resultado. E, de fato, enquanto elas não forem para a DRE, qualquer ajuste para cima ou para baixo dessas contas específicas, né, que não são muitas, são ajustadas no ajuste de avaliação patrimonial. Demos o exemplo do instrumento financeiro, maravilha? Então, essa questão está certa. 8ª, caiu na prova do TCR-Rio esse ano. Um estoque que uma entidade pretenda consumir no decurso normal do seu ciclo operacional deve ser por ela classificado como ativo circulante no balanço patrimonial. Perfeito. Por quê? Independentemente ou não se o exercício social é maior ou não que no ciclo operacional, sempre sendo dentro do ciclo operacional, sempre será circulante. Né? Por quê? Nós falamos o quê? O exercício social normalmente tem duração de 1 ano. Normalmente, o ciclo operacional tem duração menor do que 1 ano. Então, se ele está dentro do ciclo operacional menor do que 1 ano, obviamente é circulante. E nos casos específicos em que o ciclo operacional for 2, 3 anos,
Para fins de circulante, eu analiso o ciclo operacional. Então, em qualquer momento em que o consumo for feito dentro do ciclo operacional, ele é circulante, em qualquer hipótese. Ok para vocês? Beleza? Então, a questão está certa, caiu esse ano também. Essa aqui eu tive que adaptar, que eu falei que a CESP fez merda, né? Ó, com relação à classificação dos passivos, julgue o que a seguir. Em um balanço, as debêntures normalmente são computadas no passivo não circulante. Falamos sobre isso mais cedo, né? Debêntures são títulos de dívidas emitidos pelas empresas, com o objetivo de captar recursos. Quando eu desenhei aqui o balanço patrimonial, eu coloquei ela onde inicialmente? No passivo não circulante. Mas eu informei o quê? Que obrigatoriamente ela é passivo não circulante? Não. E a questão bota aqui normalmente. Então isso está certo, normalmente. Não está certo. A banca botou obrigatoriamente e considerou certo. Isso está errado. Isso está errado, tá? Eu que adaptei essa questão aqui. Enquanto o imposto de renda a pagar deve ser reconhecido no passivo circulante. Aí está certo. Não existe imposto a pagar de longo prazo. O imposto eu sempre pago sempre no mês seguinte. Recolhi, paguei, recolhi, paguei, recolhi, paguei. Então, ou seja, debêntures normalmente no não circulante, podendo ser circulante, mas imposto de renda, salário a pagar, imposto a recolher, sempre circulante. Então a questão está certa. Tudo bem para vocês? Beleza? As demonstrações contábeis devem ser elaboradas no pressuposto da continuidade, a menos que a administração tenha a intenção de liquidar a entidade ou cessar seus negócios, ou ainda não possua alternativa realista, senão a descontinuidade de suas atividades. Caramba, falamos sobre isso nos primeiros dias de aula. Se vocês vão lembrar disso, né? Exatamente, ou seja, quando a empresa vai elaborar suas demonstrações contábeis, ela parte do pressuposto que ela continuará em operação. Por quê? Porque existem transações que uma empresa faz que, se ela assumir dívidas de longo prazo e pressupor que daqui a 6 meses ela vai fechar, vai dar merda. Concordam? Financiamento de 10 anos, empréstimo de 6 anos. Pô, eu vou fechar as operações daqui a 6 meses? Não faz sentido. Então, quando ela elabora as demonstrações contábeis, parte do pressuposto que ela continuará em operação. Se isso for dúvida, ela precisa indicar isso explicitamente nas suas demonstrações contábeis. Tá? Então, a questão está certa, inclusive é um dos princípios da contabilidade, né? Princípio da continuidade, né? Nós falamos também um pouco sobre isso. Maravilha aqui? Beleza? Então, ok. Faltou uma questão de uma aula anterior. Podem me lembrar de qual ela é? Era aula 4, né? Essa aí vocês vão matar fácil também. Não, é do exercício, perdão. Essa aqui, né? É. Ó. Uma compra de mercadorias a prazo para ser paga em 36 meses, a taxa de juros de 10% ao ano, exigirá, no momento de seu reconhecimento inicial, lançamento de quarta fórmula. Lançamento de quarta fórmula exige o quê? Pelo menos 2 contas devedoras e pelo menos 2 contas credoras. Vocês conseguem visualizar isso nesse lançamento? Então, vamos pensar no seguinte, qual é o prazo de pagamento, né, dessa 36 meses, né? O que acontece? A gente precisa entender que é o seguinte aqui, eu pagando ou não parcelas mensais de 36, eu preciso me atentar ao seguinte, vamos imaginar que eu só pague uma parcela que é 36 meses, ou pagando várias parcelas em 36 meses. A questão é a seguinte, para efeitos de juros, né, os juros precisam ser reconhecidos por competência, né? Então, o que acontece? Considerando esse cenário aqui,
há de ser analisado que pelo menos aqui eu tenho, no mínimo, né? Aliás, no máximo, né? 24 meses de curto prazo e 12 meses de longo prazo. Isso supondo que eu comprei em janeiro, tá? Mas se isso não for verdade, eu vou mudar um pouquinho aí, mas de qualquer forma eu tenho parte de longo prazo. Tudo bem para vocês? Tá? Então, ou seja, quando eu compro mercadorias, eu entro com qual conta aqui? Oi? Débito na conta de mercadorias. Tá? Beleza. Então, o que acontece? A interpretação é tudo, né? Até na contabilidade. Quando ele fala ser paga em 36 meses, é diferentemente de se eu falar daqui a 36 meses, certo? Então, considera-se que eu financiei essa compra. Todos concordam com isso? Beleza? Então, assim, então eu vou ter um passivo de longo e um passivo de curto prazo. Vocês concordam? Não sei quantos meses, mas vou ter porque são 36 meses, não tem jeito. Tudo bem para vocês? Assim, eu posso ter comprado em janeiro, aí eu faço 24 de curto e 12 de longo, ou posso ter comprado no final do ano, então só tem 12 de curto e 24 de longo, mas de qualquer forma vai ter. Eu não vou colocar valores aqui, tá? Mas eu vou ter um passivo de fornecedor de curto prazo e um passivo de fornecedor de longo prazo. Vocês concordam aqui? Como essas compras vão incorrer em juros, eu posso reconhecer uma despesa financeira no ato da transação? Isso aqui vocês nunca podem esquecer mais disso, tá? Eu falei isso aqui umas 20 vezes, né? No ato, jamais pode ter juros. No ato. Ok? Só que os juros vão ser reconhecidos o quê? Por competência. Mas eu preciso informar os juros a transcorrer dessa operação. E os juros a transcorrer são contas redutoras do passivo. Não é isso? Ou seja, então eu vou ter um débito de encargos a transcorrer de curto prazo, relacionado ao passivo de curto prazo, e encargos a transcorrer de longo prazo, relacionado ao passivo de longo prazo. Ou seja, então, qual é a lógica aqui? Se eu tenho passivo de curto prazo que tem juros, eu vou ter uma conta redutora abaixo dele. Se eu tenho um passivo de longo prazo que tem juros, eu vou ter também uma conta redutora dele. Então, eu vou reconhecendo por competência. Se eu estou baixando o passivo por competência, os juros também serão baixados por competência. Logo, eu tenho aqui 3 débitos e 2 créditos. Logo, o lançamento de quarta fórmula. Ok para vocês aqui? Oi? Não, não existe lançamento de quinta fórmula. Porque aqui 2 ou mais débitos, 2 ou mais créditos para ser quarta fórmula. O que ocorre aqui é que eu tenho 3 contas devedoras, mas de qualquer forma é lançamento de quarta fórmula. Tá? Só para a gente relembrar aqui, né? Primeira fórmula, 1 em 1. Segunda, 1 em 2. Aliás, 1 em 1 e 2, mas é 2 ou mais, tá? 2 e 1, 2 e 1. Aliás, 2 e 2. Então, ou seja, eu tenho aqui, ó, primeira, segunda, terceira e quarta. Aí eu falei, no material de vocês está até com asterisco lá, ó. 2 significa 2 ou mais. Beleza? Então, se eu tenho 3 aqui, está dentro da quarta fórmula. Então, essa questão está certa. Beleza aqui? Repare que é interpretação, né? Oi? Que esses encargos a transcorrer serão reconhecidos como juros mês a mês. Vou creditando aqui, debitando despesa financeira. Creditando aqui, debitando despesa financeira. Mas só a partir do primeiro mês. Só que aqui é como no ato da transação, então tem que registrar contabilmente a transação no momento da compra. Tudo bem para vocês? Beleza? Maravilha. Então matamos aqui as questões pendentes, certo? Maravilha? Agora vamos para a nossa última aula, né? Demonstração do resultado do exercício. Então vamos lá.
Esse quadro vai ficar bonito, hein? Agora. Inclusive, quando eu postei a foto pela manhã aqui, um aluno falou assim, cadê o quadro da DRE? Falei, vai sair à tarde. Vou botar aqui, ó. Oi? Amanhã. É. Amanhãzinha. Aliás, amanhã à tarde. Oi, tá. Vamos embora amanhã. Tomar uma cervejinha hoje, né? Tomar uma cervejinha hoje. Tá quente? De quê? Mas pelo contrário, eu achei o pessoal super receptivo. Achei. Ah, não, de boa. Não, acabou que eu voltei pro hotel lá pra almoçar, né? Aí realmente... Não, realmente tava bem quente, tava bem quente. Tava bem quente. Não, mas de boa, gente. É, me falaram aí que 36 é tranquilo, né?
Me falaram aí, eu falei assim, que isso? Contribuição social sobre o lucro líquido. Não, mas ele gosta de ver aqui, esse negócio novo, fritar ovo no asfalto. Opa! Como é que é? Tem protesto. Opa! Vambora! Opa! Custo de vendas. Oi? Aonde? Cancelamento de vendas. Imposto sobre vendas, devoluções, abatimentos, descontos incondicionais e ajuste a valor presente.
incondicionais. De vidas? De vendas. Sobre vendas. Valor presente. De incondicionais. Aonde aqui? Comerciais, administrativas e gerais. Pô, hoje uma galera no Rio tá postando lá que está tendo o Mundial do Labier.
É um dos principais festivais de cervejeiro do Brasil. Lá Marinha da Glória. Perto da Urca? Tá falando do bar ou do bairro? No bairro, assim, que você vê na esquina, assim, tem um monte de restaurante. Belmonte? Aquele Belmonte é bom, hein? Na Maria, você fica ali naquela... boa? Não, tá falando da Urca mesmo, né? Na Urca? Então, tem a Garota da Urca, tem o Belmonte. Deve ser o Belmonte, né? Não, acho que é o Belmonte. Ele é assim, um dos mais conhecidos, né? Na verdade, né? Ah, tem, mas tem que ter, né? Tem que ter. Agora tem um restaurante chamado de Flutuante lá, bem legal. Só que é o seguinte, porra, tem gente que se veste como se fosse pra casamento lá, né? Aí fica assim, caraca. Oi? Não, não é nem caro não, mas Tu achou caro? É que na verdade o Rio é caro, né? Assim, o Rio é caro. O Rio é caro. Mas o problema maior tá no cara que manuseia lá o trequinho para deixar lá a balsa. Um cara não sabe manusear. Aí fica meio diagonal assim, aí se você der um mole, tu cai no mar. Assim, aí tem umas animações lá antes de você chegar lá no restaurante flutuante, né? Eu ainda acho perigoso, né? Eu ainda acho perigoso. Mas já foi pior, foi pior. Pergunta. Venda do imobilizado. Tá. Bom, dá para começar a brincar agora aqui, ó. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Porque, na verdade, lá você sai de chinelo e bermuda e camiseta só, né? Na maioria das vezes. Depende do lugar também, né? Depende do lugar também, né? E eu fui assim pra Chapada, chinelão. Sério? Que isso, rapaz? Faz isso mesmo, não? Ele olha pra você assim, ó, te deixa lá esperando 50 minutos. Aí você vai lá de sala. Ele vai dar uma olhada assim embaixo, não sei assim. Pra ver se o senhor tem condições de passar. O povo daqui que você vai meio que pergunta pro outro. Jura? Mas com quem? Hã? Oi? Então, eu tava pensando ali no levar o meu moleque ali no tal do Parque das Águas, que tem alguma coisa lá, né, no final do dia. Aí eu vi que tem uns bares ali, eu falei, é ali, é ali. Aí eu falei, se tem cerveja... Mas a praia de Copacabana não é boa, não. Eu não acho, não. É porque na verdade, assim, assim, em relação à praia, ela não é boa. É que ela tem tudo próximo, né? Você faz tudo a pé, na verdade. Mas as praias mesmo, assim, a praia da Barra da Tijuca é bem melhor. Oi? Também no PP, mas assim, a orla da Barra é bem melhor de praia, assim, né? Não tem aquela coisa, né? Não tem, não tem. Então, assim, a gente, né? A gente costuma ir pra Barra porque eu já tem que ir de carro e tudo mais, né? Não, mas é gostoso ali, tem um pôr do sol assim, incrível, aí tu acaba
inalando maconha fuma maconha né? Por tabela e tudo mais, mas é legal, é legal. Com copa. Isso. Hein, professor? Só toma cuidado lá no Parque das Águas, que tem jacarés lá. Que jacaré? Mas que tanto jacaré é esse, gente? Tem jacaré lá. Não é perigoso, não. Mas aonde tem jacaré? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pô, pensei que era só no Pantanal que tinha jacaré, cara. Sério? Mas não é perigoso, não. Tipo assim, é só Oi? o gurizinho andar sozinho. Não, ele vai ficar só assim, porque eu vi lá que tinha uns bares lá que tem lugar pra criança, né? Eu quero beber desligado, eu quero que ele entre no negócio lá e eu tomar cerveja. Né? Vamos lá, gente? Então, nossa famosa DRE aí, tá? Demonstração do resultado do exercício. Demonstração que tem o objetivo de evidenciar se a empresa deu lucro ou prejuízo, elaborada sob o regime de competência. Isso significa o que para vocês? Ok, a DRE ela vai ser elaborada pelo menos uma vez ao ano, beleza. Mas o que é o regime de competência? Deixa eu tentar acordar vocês aqui, calma aí. Vou pegar aqui. Tudo é culpa do Rodolfo. Tudo é culpa do Rodolfo. Obrigada. Eu percebo que o professor Estava trabalhando. almoçar no calor. Não, mas Nayara paciente de mim vai pagar uma cerveja, senhor. Oi? Nayara paciente de mim hoje. Eu não posso pagar cerveja, não. Não pode não, por quê? Não, mas pagar... Não, mas olha só. Pagar é uma coisa, beber é outra, não tem nada a ver com a outra. Isso aí já não... Essa desculpa não me convenceu, não. Aí, ó, não te convenceu, né, você? Não. Obrigada, professor. Obrigada, eu falei pra você. Leva pro maridão. Ele falou pra mim, antes, ligou, você deu pro rapaz e não trouxe pra mim. Ele Então, aí, dá pra ele então, porra, viu? foi falar. Então, eu falei pra dar pro maridão. Eu falei, você deu meu chocolate pro rapaz. O maridão já é bolado comigo que eu fico te largando tarde aí. Eu vi um lápis aqui. Quebrou a minha, você brigou comigo ontem. Então, é isso. Bom, então vamos lá. Regime de competência, meus amigos. Receitas e despesas devem ser reconhecidas no momento do fato gerador, independentemente do recebimento ou do pagamento, ok? Então não tem a ver com fluxo de caixa isso. O fato gerador ocorreu, reconheço como receita ou como despesa. Todos concordam aqui? Beleza? E ela é apresentada de forma vertical, de cima para baixo. Então, das minhas receitas, eu vou deduzindo todas as minhas despesas. Quando fizemos a área, que é a apuração do resultado do exercício, ok, eu tenho as receitas, tenho as despesas, acho lucro. Aí me perguntaram, mas não é a mesma coisa que DRE? Não. Lembra que você perguntou? DRE é isso aqui, ó. É a mesma coisa em termos de resultado final, mas a apresentação dela é totalmente diferente, tem muitas formalidades, tá? Então, ou seja, a Lei 6.404, ela estabelece uma DRE com este formato aqui, tá? Então, o primeiro passo é, para empresas industriais, a DRE obrigatoriamente começa do faturamento bruto, somente para empresas industriais. Por quê? Porque o IPI só incide em operações... Aliás, somente as empresas industriais são contribuintes do IPI. O IPI é um imposto por fora, lembram disso? Tem um preço mais o IPI.
Então, somente a empresa industrial pode precificar adicionando o IPI. A empresa comercial, não. Ok? Então, por isso, somente para as empresas industriais, a DRE começa do faturamento bruto, menos IPI, que é igual à receita bruta. Então, para as demais empresas, qualquer outra, sem ser indústria, a DRE começa da receita bruta. Ok por enquanto aqui? Beleza? Show. Então, receita bruta, menos deduções. Talvez aqui é onde o pessoal mais erre. Por quê? O que são deduções da receita? São valores que não são necessariamente despesas, algumas até são mesmo, algumas delas, né? Mas que a função delas é reduzir o valor da receita. Olha que interessante. Se eu vendo R$1 milhão e 10% das vendas são devolvidas, não existe hipótese de eu estornar 10% da venda e reduzir o valor da receita em 10%. Sempre eu vou manter o valor de R$1 milhão, porque eu preciso analisar e indicar quanto de devolução eu tive ao longo do período. Tudo bem para vocês aqui? Você, como gestor, não queria saber quanto de devolução você teve? Se eu estorno, estou mascarando a informação. Vocês concordam? Então, mantenha R$1 milhão menos essas devoluções, ok? Mas as deduções não são restritivas às devoluções. Então, que tipo de deduções eu tenho aqui? De novo, sou péssimo para mnemônico, tá? Existem até outros mnemônicos falando de deduções aqui. Tem o dedia, não sei o quê. Mas como eu trago para vocês todas as deduções, eu chamo de cidada, tá? Detesto isso, gente, sinceramente falando, né? Mas isso pode ajudar vocês em algum momento. O que é o cidada? O cidada são 6 tipos de deduções que existem, tá? O primeiro deles, assim, ele não está numa ordem, tá? Eu coloquei assim para tentar achar um mnemônico aqui para vocês lembrarem do cidada. Mas eu falei de devolução de vendas, não falei? O que é devolução de venda? Cara, comprei 6 caixas de Heineken, quando chega lá em casa, vem uma Itaipava. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Porra, paguei pro Heineken e vem aquela urina lá, aquela... Porra, urina com álcool, né? Porra, aí eu vou fazer o quê? Vou devolver aquela porcaria. Só que aí o que aconteceu? A empresa que me vendeu vai colocar a receita bruta das 6 caixas e vai deduzir a caixa que eu estou devolvendo. Ok para vocês? Então, essa devolução de vendas, para ela, gera uma dedução da receita. Tudo bem? Claro e evidente, isso também impacta onde? Nos impostos. Porque se eu devolver parte das vendas, o meu imposto também vai ser menor. Todo mundo concorda com isso aqui? Beleza? Então, a devolução impacta no imposto. No cancelamento das vendas, eu tenho algo muito parecido. Só que, na verdade, a mercadoria não chegou a sair da empresa. Não tem aqueles pedidos, vocês falam, faça um pedido aí, fiz um pedido para entregar amanhã, aí chegou lá, pô, cara, não quero mais não, vou cancelar, porque pô, deu ruim. Então, eu já separei do estoque, já tirei a nota fiscal, porra, não vou sair com a mercadoria. Menos mal, vou fazer o mesmo processo da devolução, só que esse cara não saiu da empresa. Porque quando não sai da empresa, eu tenho que arcar com a volta do cara, né? Ou mando o cara postar em algum lugar e eu pago, né? Ou vou lá buscar. Então, tem um gasto adicional com essa devolução. Tudo bem para vocês? Tá? Beleza. Então, tem a mesma funcionalidade aqui da devolução, mas no cancelamento não sai o produto. Abatimento. Porra, eu pedi 6 caixas de Heineken. Uma caixa veio com o rótulo meio enferrujado. E, enfim, eu falei, pô, isso aqui tá estranho, hein? Aí eu falei, quer saber? Deixa eu abrir aqui. Abri, vi aquele cheirinho, né? Que só a Heineken tem. Quem bebe Heineken sabe disso. Você bebe Heineken? Só ela tem aquele cheiro. Aquele cheiro. Só ela tem aquele cheiro. Só ela. É o cheiro. É o cheiro. Tá entre os 5 melhores aromas para mim. Enfim, aí eu falei, cara, essa verdinha aqui eu acho que dá para beber, mas eu fiquei receoso de alguém, sei lá, não sei. Aí eu acabei, cara, essa verdinha aqui veio com rótulo adulterado, enferrujado, não sei o quê. Aí o cara, pô, mas tá dando para beber? Eu falei, olha, dá. Mas eu não estou muito satisfeito, porque eu achei que tá adulterado. O cara falou, você faz o seguinte, não paga
R$6 em cada não, paga 4, ou paga 3, sei lá. O que ele faz? Faz um abatimento. Na verdade, isso aqui é um abatimento, nesse momento aqui. Por quê? A nota já saiu com o valor de 6. O cara tributou por 6, mas ele me permite pagar 3 em cada. Então, esse abatimento é para eu não devolver a mercadoria, que para ele é menos jogo. Devolver a mercadoria, vou ter que ir lá buscar. Né? E, de repente, uma forma dele garantir aí o cliente aí mais tranquilo, mas, enfim, é um abatimento. Então, é diferentemente do desconto incondicional. Isso aqui é o seguinte, porra, vocês foram aprovados, você faz Mato Grosso, vou chamar o professor Fumax, vamos encomendar 100 caixas de Heineken aqui pro professor. O professor vai ficar em coma alcoólico, vou no fornecedor lá, vou comprar 100 caixas de Heineken. Meu amigo, tô comprando 100 caixas, tu tem que me dar um desconto. Ô, cara, porra, o cara nem discute. Vou dar um desconto, só que esse desconto sai em nota fiscal. Eu negociei uma compra muito grande, aí a nota fiscal sai com desconto. Ok para vocês? Logo, os tributos também são reduzidos, porque quando eu dou desconto em nota, o valor efetivo da compra ou da venda ele é menor. Ok para vocês? Então, isso também impacta no tributo da venda. Beleza? Tudo bem para vocês? Tá? Então, esse é o desconto incondicional, né, que nós comentamos, né, que ele é chamado também de desconto comercial. Tá? Ele não é o desconto financeiro, não. O desconto financeiro é depois, lembra que nós falamos sobre isso? Depois. Esse é o desconto na hora, na transação. Beleza aqui. Temos os impostos sobre as vendas. Na verdade, a melhor palavra aqui não é nem impostos, são tributos. Mas para eu poder fazer o cidadã, ia me complicar o T. Tá? É porque o que acontece? Eu tenho o ICMS, que é o imposto, o ISS, que é o imposto sobre serviço, mas eu tenho PIS e COFINS. Eles não são impostos, são contribuições. Então, o nome certo aqui seriam tributos. Mas, para manter esse mnemônico, eu deixei como impostos. Ok para vocês? Beleza? Então, são os tributos que incidem sobre as vendas. E são proporcionais. Quanto mais eu vendo, mais tributo sobre venda eu pago. Quanto menos eu vendo, menos tributo eu pago. Ok? E lembrando que eles acabam sendo influenciados pelas devoluções e pelos descontos incondicionais. Não, a questão é o seguinte, o desconto incondicional ele é negociado, né, entre quem compra e quem venda. Para eu gerar uma nota fiscal com desconto incondicional, quem está comprando precisa, de fato, ter a nota fiscal de entrada, né, dele, né? Entendeu? Então, ou seja, eu não posso ficar simulando descontos incondicionais, porque eu tenho que ter a nota de saída vinculada à nota de entrada de quem está comprando. Principalmente se for no lucro real, na hora que você pega, para na hora que você... Sim. Então, assim, os sistemas se falam, entendeu? Porque a saída de um é a entrada de outro, então eu não posso ter esse descasamento. Ou seja, então é um desconto que é negociado mesmo entre comprador e vendedor. Então os dois têm que estar alinhados lá. Beleza? Tá? E um item que quase ninguém fala, mas eu tenho que falar, é o ajuste a valor presente. Ou seja, quando eu vendo a prazo, por exemplo, vou botar aqui, ó. Isso aqui é CPC 12, mas eu preciso falar um pouco disso para vocês aqui já. Por exemplo, se eu vendo a prazo, venda a prazo, 120. Se eu vou vender à vista, possivelmente eu vendo por um valor menor. Então, vocês concordam que eu incluí juros de 20 aqui? Nessa operação? O que vocês acham? Se eu vendo à vista é 100, se eu vendo à prazo é 120. Então tem juro ali de 20. Só que a gente sabe que o juro não pode ser reconhecido no ato. No ato, não posso. Beleza? Tá? Então, ou seja, esses R$20 não são receitas operacionais, são receitas financeiras. Só que aí, meu amigo, a nossa legislação tributária está pouco se lixando se isso é receita financeira ou receita operacional. A nota fiscal vai sair com o valor de 120. Então, de novo, fiscal e societário
nem sempre se falam. Então, ou seja, neste contexto aqui, na DRE, o que eu vou ter aqui? Ó? Receita bruta, valor de 120. Sem entrar no método do imposto, nada disso não. Ajuste a valor presente, valor de 20. Logo, a receita líquida vai ser de 100. Agora, esse ajuste a valor presente é de clientes, é quando eu vendo a prazo. Tá? Porque eu posso ter ajuste a valor presente quando eu compro. Mas esse é a prazo que eu estou vendendo, por isso dá receita aqui. Ah, pessoal, e os 20? Como é que eu faço com os 20? Os 20 serão reconhecidos como receita financeira pelo regime de competência. Então, se eu vendi a prazo, hipoteticamente, para receber daqui a 5 meses, os R$20 de receita financeira serão reconhecidos o quê? Mensalmente como receitas financeiras aqui por competência. Ok para vocês? Mas a Receita Federal, meu amigo, tira a nota fiscal de 120, porque a venda foi de 120. Ela tributa por 120, então ela está nem aí para isso. Ok para vocês? Beleza? Tá? Bom, então, chegamos aí à última letra das deduções. Seu chocolate. Escolha aqui. Ó. Escolha. Adoro doce. Obrigada. Valeu. Lá no CRC do Rio, né? Quando as aulas eram presenciais ainda, a sala comportava tipo 60, 70 alunos, né? Aí, como dava aula toda semana lá, não dava para dar sempre esse chocolate, né? Então eu comprava um bis, né? Aí dava 2 para cada um. Cara, aí dia de sexta-feira era o quórum mais vazio, né? Porque acontece, os cursos lá, você tem que ter 75% de participação. Aí, às vezes, o curso começava a terça e até sexta. Aí o cara foi terça, quarta e quinta, matou, sexta-feira não aparecia, né? Aí teve um dia que da sala de 60, eram 60 alunos, aí eu comprei, a caixa de bis vem 20, né? Aí eu comprei 6 caixas de bis, para dar 2 para cada, né? Aí, é isso aí. Aí aconteceu, na sexta-feira tinha 28, 29 pessoas, metade, né? Aí eu falei, pô, professor, tu comprou para todo mundo? Velho, comprei, pô, né? Sei. Ó, então você vai dobrar a quantidade para todo mundo. Eu falei, não sei. Se não chegar a bater os 30, vocês vão ganhar o dobro, né? Justo, né? Se chegar mais alguém, não tem como fazer isso. Caraca, o pessoal ficou contando, cara. 28. Ah, chegou 29 aí, pô, 29 já, cara. Pô, não sei o quê. Porra. Aí daqui a pouco, 30º, pô, aí, mano, tá sacanagem esse cara. 30º. Cara, quando chegou o 31º, foi recebido com a vaia. O cara não entendeu nada, meu irmão. O que foi? Eu falei, não, você é o 31º, não vai dar para distribuir o dobro de bis. Foi xingado, então. Pessoal, é tudo carioca, tudo louco. Tudo louco, né? Mas em relação às deduções, ok? Sem falsa, né, demagogia, talvez é a parte que cause mais dúvidas nos alunos e que cause maior quantidade de erros nos alunos. Por quê? Quando a FGV, por exemplo, coloca uma questão de DRE, tem até a questão dela aí, ela bota uma porrada de conta misturada. Dedução, despesa operacional, despesa financeira, uma porrada de coisa. Conta patrimonial, aí tu fala assim, caralho, meu irmão, o que é dedução? São esses 6 aqui só. Se falar de ajuste a valor presente de compras, não é de vendas. Se falar de devolução, vou botar aqui, ó, isso aqui é devolução de vendas, tá? Então, se conhecer tudo isso aí, se a gente aprender, na enunciada a gente mata. Mata. Tudo em relação às vendas. Se vier falando de compra, esquece isso. Beleza aqui? Tá? Então, ou seja, faturamento bruto menos IPI para a empresa industrial, receita bruta. Receita bruta menos deduções, receita líquida menos custos de venda. Quando eu falo de custo de venda, quando eu falo de uma empresa comercial, é o custo da mercadoria que eu comprei que foi revendida. Legal aqui? Então, é o famoso CMV. E esse CMV, ele pode ser encontrado através do estoque inicial, mais compras líquidas, menos estoque final. Falamos sobre isso, não falamos? Não falamos? Tá? Esse CMV aqui é um caso clássico, né, de FGV querer que você encontre o valor do CMV quando ela não dá. O que é o CMV? É o custo de mercadoria vendida. Então, ou seja,
é o estoque inicial, se houver, mais as compras do período, menos o estoque final. Por que compra líquida? Eu posso devolver compra? Posso. Então, se eu devolvo compra, eu diminuo desse montante, né? Compra líquida é a compra bruta menos devolução de compra, por exemplo. Né? Se eu estiver indicando lá um imposto a recuperar, o imposto a recuperar não diminui do custo da aquisição? Também reduzo. Então, ou seja, a compra líquida é o valor líquido das compras, né? Ou seja, confrontado com o seu estoque inicial menos o estoque final. Então, vamos dizer assim, é uma equação ou uma expressão matemática clássica da contabilidade. Tá? Diversas provas caem para você encontrar o CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Inclusive, as empresas que fazem inventário periódico, já participaram de inventário já? Eu sabia que você ia falar. Também, né? É um saco. É um saco. Cara, é um porre. Oi? Compra líquida. Ó, inventário é a contagem física dos estoques, beleza? Então, o que acontece? Durante muitos anos eu participei, né, não contando, mas fiscalizando, supervisionando os estoques da Casa Granado. Casa Granado é uma empresa centenária no Brasil, né, que tem como os produtos mais assim, famosos o polvilho antisséptico, né? Oi? Aqueles sabonetes, né? Assim, a linha bebê é muito forte da Granado, assim, quase todas as maternidades do Rio de Janeiro ou de São Paulo, o kit da mamãe de primeira viagem sai com o produto da Granado, porque são produtos muito bons mesmo. Eu trabalhei lá durante alguns anos, né? Cara, mas o inventário lá não era fácil, não. Porque eram muitos itens diferentes, com naturezas diferentes, e escalavam vários retardados para fazer a contagem lá, até que se profissionalizou, contratou-se uma empresa especializada para fazer inventário, porque tem que ser. Tem que ser, porque assim, não é qualquer um que pode fazer inventário. O que acontece? Primeira contagem, o cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Segunda contagem, vai ter que fazer 2 contagens pelo menos, né? 12, porra, e aí? Terceira, e 11, caralho, meu irmão. Primeira contagem 10, segunda 12, terceira 11, e aí? Como é que faz? Ah, o cara vai fazer quarta? Não, fazer quarta porra nenhuma, porque senão essa porra vai ficar até amanhã aqui. Aí rolava esse estresse. Então, ou seja, uma empresa profissional, os caras têm essa técnica para fazer não só as contagens, mas eles fazem a codificação de código de barras, conseguem pesar melhor, assim. E é imparcial, não tem jeito, é imparcial. Né? Então, mas é um saco fazer inventário. Tá? Só que o que acontece? Isso ocorre quando eu não tenho controle permanente de inventário. Se eu tenho controle, eu não passo esse perrengue. Ou seja, o inventário periódico é quando eu faço somente uma vez ao ano. Ou seja, eu pego o estoque inicial, que foi o saldo final do ano passado, que eu apurei, aí deixo eu rolar, vou pegando as compras, aí no final do ano eu vou fazer o estoque final. Aí tem aquela defasagem, né, da contabilidade com o físico, aí eu vou ter que apurar o custo de venda ali. Só que ali pode ter objeto que foi furtado, objeto que foi perdido ou estragado, que eu vou contar como custo de venda, porque eu não tive controle, conseguem perceber isso? Né? Então, esse é um caso clássico da contabilidade. Custo de mercadoria vendida em inventários periódicos. Inventário permanente é aqueles casos lá de PEPs, WEPs, custo médio que nós falamos. Que é o cara, a cada entrada, ele acaba atualizando o seu estoque, a cada saída acaba atualizando o seu estoque. Beleza? Tá? Pô, mas eu quase quis matar uns caras lá, porra. 3 contagens erradas. Aí, se fosse a quarta, ia ser a quarta errada também. Aí, ou ia dar um viés. Não, é 10. Que aí já está de saco cheio de contar. Eu falei, não dá. Então, tem essas coisas, né, na hora de inventário. Bom, então o custo de venda para comércio é CMV, para indústria CPV, tá? Custo do produto vendido, porque uma empresa industrial fabrica um produto e depois vende. Então, lembrando, o que é o custo do produto vendido? Vocês tiveram custos, né? Então, ou seja, é a matéria-prima consumida, mais a mão de obra direta aplicada, mais os custos indiretos. Custo de produção foi vendido, custo de produto vendido, vai para a minha DRE. Só vai para a minha DRE quando for vendido. Enquanto não for vendido, vai ficar no estoque de produtos acabados ou finalizados. Beleza? Tá? E custo do serviço prestado, se houver, né? Se houver algum tipo de material
que seja utilizado por uma empresa prestadora de serviço, que vai ser incluído junto com a mão de obra e tudo mais, vai chegar o custo de serviço prestado. Então, é essa linha aqui, ó. Então, ou seja, normalmente a FGV, quando pede, ela pede para achar ou a receita líquida ou o resultado bruto, que é justamente a receita líquida menos do custo de venda. Só que para achar o resultado bruto, eu tenho que encontrar minhas deduções primeiro, não tem jeito. Né? Não tem muito por onde escapar. Até aí tudo bem para vocês? Então vamos evoluir. Beleza. Só que agora eu vou analisar as despesas efetivas da empresa. Né? Despesas operacionais são aquelas despesas que a empresa precisa manter na sua atividade operacional. Então, normalmente são divididas em despesas comerciais, despesas que têm relação com a atividade comercial. Então, por exemplo, marketing é comercial? Publicidade? Sim. Marketing né? Uma despesa comercial. Normalmente tem relação com a área comercial, porque a despesa comercial é aquela que eu tenho o objetivo de gerar receitas, né? Então, ou seja, a despesa com marketing, publicidade, despesa com comissões de vendas, né? Despesas com frete, normalmente tem uma relação com a área comercial, com a área que tem relação com venda. Então, é uma alocação subjetiva, inclusive, tá? Mas normalmente se coloca na despesa comercial, tá? Se eu falar que é obrigatório, não é, né? Mas normalmente se aloca na despesa comercial. Mas é indiretamente, né? Então eu tenho essa questão do indiretamente, ele faz valer a questão do despesa comercial, tá? Despesas administrativas, aí despesas gerais da empresa, né? Água, luz, assim, eu estou dizendo isso, água, luz, tudo mais, mas se não for custo, tá? Porque tudo isso pode ser custo, né? Ou seja, o que não for custo, que tiver relação com a atividade fim, prolabore lá do sócio, né? Água, luz, assinaturas que eu faça, o setor de contabilidade da empresa, o jurídico, o RH, tudo isso é despesa administrativa, né? Ou despesa geral, que de repente não tem um vínculo com o comercial nem com o administrativo, mas boto lá no despesa geral, por exemplo. Ah, recebi uma multa. Pô, essa multa aí tá ligada aqui. Mas nada, então despesa geral aqui vai ser uma despesa operacional. Então, despesas que não têm vínculo nem com a operação em si ou com a parte comercial, mas são despesas operacionais. Tudo bem para vocês? Beleza? Ok. Bom, a Lei 6.404 coloca as despesas financeiras líquidas dentro do resultado operacional. A gente vai falar sobre o CPC 26 daqui a pouquinho, tá? Então, ou seja, o que é despesa financeira líquida? É o confronto entre as despesas financeiras e as receitas financeiras. O que são despesas financeiras, Anderson? Juros que eu pago, descontos que eu concedo, né? Alguns até colocam as variações cambiais aqui passivas, né? Há controvérsias, mas dá para entrar aí. E receitas financeiras? Juros que eu recebo, descontos que eu obtenho, rendimento de aplicação financeira, né? Variações cambiais ativas? Poderia, né? É questionável, mas dá para colocar aí. Então, ou seja, o confronto entre elas, eu tenho a despesa financeira líquida. Por que ele fala que a despesa financeira líquida? Porque normalmente a despesa financeira ela é maior que a receita financeira, normalmente. Mas se não for, vai ficar o quê? Com sinal de mais. Ok para vocês? Por isso que eu botei aqui mais ou menos, beleza? Então, feito isso, eu chego ao resultado operacional. Resultado operacional da empresa. Legal aqui. Agora, a empresa pode ter outras receitas ou outras despesas que não sejam operacionais? Pode. Não é nada de outro mundo, mas não fica na parte operacional. Exemplo, ganho ou perda na venda imobilizado. Quem estava de manhã viu o lançamento contábil hoje, né? Tinha imobilizado que tinha um custo lá de 20, eu vendi por 30, né? Ganho de capital de 10. Esses 10 receitas, outras receitas que não são na atividade fim. Porque venda imobilizado não é atividade fim da empresa. Aconteceu por uma transação específica, mas não é. Ok para vocês? Beleza? Tá? Feito isso, chego ao resultado antes dos tributos, né? Conhecido como LAIR para algumas empresas, né? O lucro antes dos impostos, né? O imposto de renda. Eu acho tão feio esse nome, LAIR. Não, mas é horrível esse nome, cara.
Lalur, né? Lagida. Horrível esse nome. Né? Ou seja, quem são os tributos sobre o lucro? Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Agora, preciso reforçar algo com vocês aqui. Regimes de tributação, né? Quem sou eu para entrar na parte de tributos, né? Que não é a minha especialidade. Basicamente, temos Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e uma possibilidade aqui em vermelho de lucro arbitrado. Simples Nacional, modelo ou regime de tributação simplificada para as microempresas e empresas de pequeno porte. E os microempreendedores individuais também. Tem limite até de R$ 4.800.000. Todos os tributos são pagos de uma vez só. Tá? Então, tem uma alíquota única de todos os tributos, seja de vendas, seja de lucro. Inclusive, o INSS patronal está junto lá. Tá? Então, não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Lucro presumido. O nome presumido é porque existe uma presunção de lucro com base na receita. Então, vai depender se a empresa é industrial, comercial ou prestador de serviço. Então, com base no faturamento, presume-se o lucro. Então, a tributação é sobre essa presunção de lucro, que também não é o nosso caso aqui. Lucro real, que vai ser o nosso caso aqui. Né? A tributação ela é feita pelo lucro real. O que é o lucro real? É o lucro que a Receita Federal ou a estadual entende como verdadeiro, não que você encontra na contabilidade. Por isso que eu falei que existe o descasamento do contábil com o fiscal. Ok para vocês? Tá? Então, qual é a lógica aqui? Lucro real, que o fisco entende que seja o real. Como é que eu calculo isso? Lucro apurado na DRE, ou seja, o resultado que chegou até aqui. Entretanto, eu preciso fazer algumas adições ou algumas exclusões. Professor, que diabo é isso? O que acontece? Vamos lá. Vamos pensar que esse lucro da DRE aqui, lucro antes dos tributos, seja, sei lá, R$600.000. Entretanto, eu vou ter que controlar essas adições e essas exclusões num livro, que a minha amiga até falou aqui, chamado de LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Qual é a lógica disso? Existem despesas que a empresa tem que, para a Receita Federal, não são dedutíveis para fins de imposto de renda. E tem receitas que já foram tributadas em outro lugar, que ela concede a exclusão. Então, exemplo, imagine aqui que a empresa tenha depreciado, sei lá, R$30.000 dos seus equipamentos na societária. E a depreciação fiscal diz que você só tinha que depreciar 10.000. Eu depreciei quanto em excesso? 20. Então, esses 20 serão o quê? Adicionados para efeitos de tributos. Existem despesas que não são dedutíveis para fins de imposto de renda. Tomei uma multa de R$10.000. Sabe o que o fisco fala? O problema é seu. Multa não é dedutível para fins de imposto de renda. Então, supondo que a multa aqui seja de R$10.000, também vai ser o quê? Adicionada. Brindes distribuídos pela empresa. O problema é seu que você distribui brindes. Supondo que seja aí de, sei lá, R$10.000 também, vai ser adicionado em R$10.000. Então, reparem que a minha base de lucro tributável, ela é maior do que estava, né, na DRE. Ou seja, então eu preciso controlar isso separadamente nesse livro, Lalur. Ok para vocês? Beleza? Tá? Então, o controle à parte. Tá? Mas ela me permite excluir receitas que já foram tributadas. Tá? Na contabilidade avançada, nós vamos falar muito sobre equivalência patrimonial. Já ouviram falar nesse termo? O que seria equivalência patrimonial? O que seria isso? Quando uma empresa
tem uma participação societária e detém o controle ou influência significativa sobre outra empresa, lembra quando eu falei que eu posso ter participações societárias na parte de investimentos? Esses investimentos, eles são avaliados e mensurados pelo chamado MEP. O MEP é o método de equivalência patrimonial. O que significa isso? Vamos imaginar que eu e minha amiga aqui temos nossa empresa e a gente resolve investir numa outra empresa da minha querida amiga ali, e eu vou ter 80%, nós teremos 80% de participação na empresa dela. Então, do lucro que a empresa dela tiver, eu tenho direito a 80%. Só que acontece, para ela apurar o lucro, ela precisa tributar primeiro. Então, esse valor que eu vou ter direito a 80% já é líquido de impostos. Então, esse lucro relativo a 80% vai ser receita na minha DRE, receita de equivalência patrimonial. Como já foi tributado lá, eu vou excluir aqui na minha, porque senão eu vou tributar 2 vezes. Ok para vocês? Assim, estou dando alguns exemplos, né? Mas não é para ficar... meu Deus, o que é para adicionar? Não, isso aí, até o Fantônio depois vai dar um direcionamento em vocês em relação a isso. Estou mostrando para vocês como é a apuração do imposto de renda, uma forma bem genérica aqui, nesse tipo de situação. Tá? Então, vou ter a exclusão aqui, por exemplo, sei lá, de 20 mil reais, por exemplo. Então, ou seja, o lucro tributável vai ser 640 menos 20, né? Lucro tributável de 620. Então, essa é a lógica de fazer esse controle separadamente. Não é deixar de fazer a contabilidade certa, e sim ajustar a sua contabilidade para efeitos de tributação. Tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Aí agora vão vir as aberrações, as alíquotas. Sobre esse lucro real, quais são os percentuais? De contribuição social, 9% sobre 620. Vou botar aqui, ó, 9% de 620. De imposto de renda pessoa jurídica, 15% sobre esses mesmos 620. E a principal aberração agora é o imposto de renda adicional. Ou seja, o que é o imposto de renda adicional? Se a empresa obtiver um lucro real superior a 240 mil reais por ano, esse excesso é tributado em 10%. Oi? Mas isso está sendo visto também na reforma, tá? Não, é trimestral, né? É porque esse 240 mil ano equivale a 20 mil mensais ou 60 mil trimestrais. Isso. Né? Então, ou seja, qual é a lógica aqui? Quanto eu ultrapassei 240 mil dos 620? Ultrapassei em 380, né? Então, ou seja, o adicional de 10% sobre 380. Então, essa é a tributação feita sobre o lucro real. Bizarro, né? Ainda quer tributar a pessoa física, né? Mas é isso. Então, ou seja, chegamos aqui à última parte, resultado antes das participações. Gente, não para de deduzir coisas? Sim. A empresa ainda pode ter que pagar participações. O que são participações? Participações previstas na Lei 6.404 de 76. E mais um mnemônico aí, meio... mas aí, né? Só para quem está aqui, né? Pô, meus lindos, amo vocês, mas isso é só para presencial, né? Não quiseram vir me ver, né? Não quiseram vir me ver, então, né? Vamos ver se é avançada, né? Botando pilha aí também dos outros, né? Tá botando... Então, a do Motim, né? Do Motim Rebelião. Então, ou seja, as participações são previstas em algumas situações específicas. Lembra dos debenturistas? Os caras, assim, que a empresa emitiu debêntures e alguém investiu nessas debêntures. Então, o primeiro grupo de pessoas que a empresa tem que destinar o lucro são esses caras, esses debenturistas. Tá? Segundo, famosa PL.
Os empregados. Participação dos empregados. Terceiros, administradores. Os administradores normalmente recebem uma remuneração diferente dos funcionários, por performance, por desempenho. Quarto, muitos de vocês nunca ouviram falar essa palavra, acredito eu, as partes beneficiárias. Quem são partes beneficiárias? São pessoas físicas, jurídicas, que foram importantes para a empresa em algum momento. Sei lá, o fundador da empresa, aí depois o cara está velhinho, já caquético, já não tem condição mais nada, a empresa vai lá e dá uma ajuda àquele cara, algum cara que reestruturou a empresa, foi importante na empresa em algum momento. Então, são chamados de partes beneficiárias. E, por último, instituições, né, de previdência, de assistência. A previdência privada que a empresa paga muitas das vezes, né, ela acaba direcionando o recurso para cá. Por que eu botei nessa ordem aqui? Que é obrigatória esta ordem. Se tiver participações, primeiro é debenturista, segundo, empregado, terceiro, administrador, quarto, beneficiário e quinto, instituições de previdência ou assistência. Anderson, mas como é que é o percentual? Definido também no estatuto da empresa, mas diferentemente dos tributos, repare que os tributos foram todos em cima de um valor só, né? Tirando o excesso de imposto de renda aqui, os dois valores aqui foram sobre o mesmo valor, né? Aqui não, aqui é o seguinte, eu tinha um saldo na DRE, paguei, qual o saldo remanescente? Desse remanescente, pago o empregado. Do que remanescente, pago o administrador. Do que remanescente, pago o beneficiário e por aí vai. Ok para vocês? Então, só para exemplificar aqui, hipoteticamente, né? Não vou fazer dos 5, não, vou fazer só dos 2 ou 3 primeiros. Vou pensar que o lucro na DRE foi de 100 mil. Aí eu tenho que pagar 10% de debenturista, 10% de empregado, 10% administrador. Então, ou seja, 10% de 100 dá quanto? 10. Então, 100 menos 10 dá 90. Sobre o 90, 10% em cima de... Então, vai dar o quê? 9 aqui, né? 9. 90 menos 9, 81, né? 81 menos 10%, 8 e 100. Então, é assim que se faz. Ok para vocês? E exatamente nesta ordem, tá? Prevista na Lei 6.404. Tá? E por... Estatuto, isso, da empresa. E por... esqueci de falar do lucro arbitrado, né? Aqui, se houver alguma irregularidade detectada pelo fisco, que vai ser função de vocês, vocês vão arbitrar o lucro da empresa. Se vocês entenderem que ela utilizou de mecanismos para burlar a legislação, vocês vão arbitrar o lucro. Com base em faturamento, custo, operação, enfim, vocês vão arbitrar. Beleza? Tá? E, fechando aqui a DRE pela Lei 6.404, que é a mais pesada, depois já vou falar sobre CPC 26, eu tenho um resultado líquido, lucro líquido, se for uma empresa que tem ações negociadas, resultado líquido por ação, que é aquele indicador que eu falei, lucro por ação, chamado de LPA. Beleza? Então, DRE, Lei 6.404, finalizada aqui, para a gente fazer algumas questões. São 3 e 7. Vamos dar aí uns 15 minutinhos para vocês darem um levante? Porque agora falta pouquinho para a gente finalizar mesmo. Tá? 15 minutinhos aí, pode ser? Vamos tirar.